você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aí no 8º dia da campanha dessa série 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Precisamos muito buscar a Deus. Todos os dias eu estou falando isso, mas é porque tem coisas que nós precisamos ouvir e falar para nós mesmos, porque senão a gente continua, entra ano e sai ano e a gente continua da mesma forma, a gente continua igual. Precisamos mudar, precisamos renovar. E a palavra que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6, e diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Traze-o ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, traz como tema a pesca maravilhosa, porque realmente essa pesca foi maravilhosa, Nós vemos aqui, a partir do verso 1, que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. E isso é muito interessante, porque é tão maravilhoso quando as pessoas se aproximam de Jesus para ouvir a palavra. É tão maravilhoso quando as pessoas se aproximam, chegam perto de Jesus para ouvir os ensinamentos dele e ficam maravilhadas. Não somente estão ali por causa de um milagre, não somente estão ali porque querem receber algo de Jesus para poder ir para casa, mas sim eles querem receber a palavra de Jesus, ouvir o que Jesus tem a dizer. É o que já começa dizendo no versículo 1 do capítulo 5, Então as pessoas começaram a se aproximar, E Jesus, ele se encontrando ali com 2 barcos parados, ele entra em um desses barcos e pede para que o barco seja afastado um pouco da terra. Enquanto Pedro está do outro lado do barco, sentado, frustrado, porque não conseguiu pescar, porque trabalhou a noite toda e não havia pegado nada. Jesus simplesmente senta no barco, ele usa o barco como altar para poder pregar a palavra. Então ele estava no barco e a multidão estava em terra, e ele estava ministrando a palavra, A prioridade do evangelho não é o milagre, não é a salvação, Milagres acontecem, bênçãos acontecem, Promessas de Deus para as nossas vidas são nítidas e evidentes na palavra de Deus, mas o foco do evangelho é a salvação de almas. E Jesus primeiro foi cuidar da necessidade espiritual do povo. Ele foi ali cuidar da necessidade espiritual. E a Bíblia nos fala que quando ele acabou de pregar, ele primeiro pregou, e quando ele acabou de pregar, ele foi atender a necessidade de Pedro, porque Pedro estava frustrado. Pedro era pescador, Pedro não tinha pegado peixe nenhum, então ele já estava angustiado porque iria voltar para casa com as mãos vazias. Então Jesus, olhando para Pedro, após terminar de pregar para a multidão, ele fala: volta para o mar e lança as redes novamente. Então Pedro, sem entender nada, ele fala: Mestre, eu trabalhei a noite inteira e não consegui pegar nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. E a Bíblia nos fala que ele trouxe uma grande quantidade de peixe, quantidade tão grande que ele não conseguia segurar sozinho. Então eles chamaram os outros pescadores dos outros barcos para que pudessem ajudar. Então foi uma bênção maravilhosa, foi uma pesca maravilhosa. E o que Deus tem para falar para os nossos corações através dessa simples palavra, através dessas... Porque é um milagre, é uma maravilha de Deus, mas Deus tem muito mais para mostrar para mim e para você do que simplesmente o milagre,
né? Você vai ver que Pedro tinha trabalhado a noite inteira. Ele poderia ter dito para Jesus: eu não vou pescar de novo porque eu tô cansado. Eu trabalhei a noite inteira. Uma hora dessa hora eu ir para casa descansar para poder ver o que eu vou fazer para amanhã, porque eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho despesas, eu tenho uma família para sustentar. E de repente trabalhei a noite inteira, não consegui pegar nada, e de repente vem um homem que eu nem conheço e manda eu voltar para trás para trabalhar tudo de novo. Por que eu vou pegar agora o que eu não consegui pegar a noite inteira de trabalho? Pedro poderia ter tido esses questionamentos, mas ele simplesmente falou: eu não consegui pegar nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Porque Pedro não conhecia Jesus pessoalmente até então, mas ele reconheceu a autoridade de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Jesus é diferente. Eu poderia pregar para você pela carne e você não sentir nada, mas quando nós pregamos pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus que move a minha vida, ele vai tocar o teu coração e você vai sentir uma coisa diferente. Por quê? Porque esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela causa esse efeito. Quando Jesus ele fala, não são palavras qualquer. A mais simples palavra causa um impacto. Você vê que no dia que Jesus estava sendo preso, os soldados romanos foram prender ele lá no monte e de repente perguntaram: quem é Jesus Cristo Nazareno? E simplesmente Jesus disse: sou eu. E a Bíblia fala o quê? Que todos caíram por terra. Jesus não disse nada demais, ele só disse: eu sou. De repente todo mundo caiu por terra, e foi assim por 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ela tem poder. Então você vê aqui que Pedro, ele simplesmente obedeceu à voz de Jesus. E outra questão também que é muito importante falar é a reação de Pedro. Você vê muitas pessoas dando testemunhos e exaltando a si próprio, mas não exaltam a Deus. Você vê que se a pessoa ficar 10 minutos ali testemunhando e falando das maravilhas que Deus fez na vida dela, ela fala muito mais dela e de terceiros do que do nome de Jesus, né? Pedro, quando ele recebe aquele milagre, ele fica chocado, ele fica pasmado, e de repente ele se prostra ante Jesus e fala: Senhor, aparta-te de mim, porque eu não sou digno. Eu recebi esse milagre, mas eu não merecia receber, então não aparta-te de mim, porque eu não sou merecedor. Vê o tamanho da humildade de Pedro naquele momento. Ele não recebeu o milagre, simplesmente foi abraçar o milagre, de repente foi compartilhar com os amigos o milagre, foi comemorar o milagre e esqueceu que Deus existe. Ele simplesmente se prostrou diante de Jesus e reconheceu sua pequenez. Ele se viu pequeno diante de Jesus, se viu pecador diante de Jesus e se achou um não merecedor, e na verdade ele não era, porque tudo que Deus faz para a minha vida e tudo que Deus faz para a tua vida é pela tua graça e pela tua misericórdia, não porque eu mereço e não porque você merece. E muitas vezes nós vamos falar com Jesus na condição de Senhor. Nós falamos para ele: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, me abençoa, Senhor, faça isso por mim, como se ele tivesse a obrigação de fazer. Mas precisamos recordar essa passagem. Quando Pedro recebeu o milagre dele, ele estava angustiado porque tinha trabalhado a noite inteira, mas mesmo assim ele achou que eu mereço essa angústia, mas não mereço essa bênção. É isso que acontece na vida daquele que é temente a Deus. É isso que acontece na vida daqueles que se prostram diante de Jesus e de repente reconhece a grandeza de Jesus. O que está faltando na minha vida e na tua vida talvez seja reconhecer a grandeza de Jesus. Jesus, ele tem milagre para a minha vida, ele tem milagre para a tua vida, mas ele não é obrigado a fazer milagre nas nossas vidas, né? Ele pode sim fazer uma pesca maravilhosa nas nossas vidas. Inclusive, Jesus já falou tremendamente comigo através desta passagem de Lucas, capítulo 5. E através desta passagem que Deus falou comigo, foi quando eu recebi um grande milagre também na minha vida, que é essa cadeira que eu ando. Foi através desta passagem. Mas o mais importante de tudo não é o milagre que Deus nos dá, mas é nós reconhecermos que nós somos pequenos diante de um Deus tão grande, que nós não somos merecedores de tamanha bênção, né? E Deus mesmo assim nos abençoa.
esses peixes aqui podem ser multiplicados na minha vida e na tua vida. Esses peixes podem ser sim, essa bênção de Pedro não era exclusivamente para Pedro, porque o mesmo Deus que Pedro serve, nós servimos. Então a mesma pesca maravilhosa que aconteceu naquele dia pode acontecer na sua vida hoje também. Você só precisa reconhecer a grandeza de Deus. Se você falar assim, eu tô cansado, eu já trabalhei, eu já batalhei o ano inteiro, já batalhei há 20 anos, 30 anos e nada aconteceu na minha vida. Lembra da história de Pedro. Foi quando Pedro estava desistindo que Jesus entrou em ação. Por quê? Porque quando nós fazemos as coisas segundo as nossas forças, nada acontece. Mas quando nós colocamos Jesus na frente, é quando as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então coloque Jesus na frente da sua vida. Não confie nos seus braços, não confie nas suas forças, mas confie somente no Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz em Jeremias capítulo 17, no versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço a sua força. E o que isso quer dizer? Que eu não sou maldito por eu confiar em você, e que você não é maldito por você confiar em mim, mas eu sou maldito se eu confiar em mim. Se eu achar que é o meu braço que me faz conquistar as coisas, se eu achar que é a minha força que me faz conquistar tudo que eu já conquistei, tudo que eu vou conquistar, eu sou maldito por isso. Por quê? Porque nós só conquistamos o que conquistamos, nós só chegamos onde chegamos porque Deus tem nos sustentado, né? E o versículo 7 de Jeremias 17 diz o seguinte: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, confia no Senhor, que essa pesca maravilhosa vai acontecer na tua vida em 2022. Mas, acima de tudo, reconheça a sua pequenez e reconheça a grandeza de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que Tu tem nos proporcionado, ó Deus. Derrama sobre nós o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a ser humilde como Pedro foi nesta ocasião, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a reconhecer que nós não somos nada, ó Deus, que nós somos pó, ó Deus, mas que o Senhor nos escolheu, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, entra com providência na vida daquela pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ó Deus. Eu não sei qual é a necessidade do teu servo, eu não sei qual é a necessidade da tua serva, ó Deus, mas o Senhor conhece, ó Deus. Vai de encontro à vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Deus. Vai de encontro à vida dessa pessoa que está nesse momento, ó Deus, precisando de um milagre, ó Deus. Em nome de Jesus, essa pessoa que está entristecida, esmorecida, está com a fé abalada, ó Deus. Restaura, ó Deus, transforma, ó Deus. Que o ano de 2022 seja um ano de prosperidade, ó Deus. Que essa pessoa seja uma pessoa próspera, não só financeiramente, mas também espiritualmente, ó Deus. Que essa pessoa possa ter um encontro contigo, ó Deus. Que essa pessoa possa sentir a tua presença, ó Deus. Que essa pessoa possa aprender a colocar o Senhor à frente da sua vida, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, e que ela possa colocar o Senhor como Senhor da sua vida, ó Deus. Derrama o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida desta pessoa que está assistindo agora, ó Deus. E que esta pessoa, Deus, seja abençoada e possa testificar as maravilhas que o Senhor fez na vida dela, ó Deus. E que o milagre na vida dessa pessoa, Deus, possa ser compartilhado por muitas e muitas pessoas, assim como Pedro compartilhou aquela pesca com outros pescadores, ó Deus. Derrama o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.